Meus irmãos, a paz e a graça. Agora ficou melhor. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou ser bem sucinto, bem rápido. Eu quero falar algumas coisinhas sobre o Salmo 23, umas pérolas. Se você puder tomar posse da sua Bíblia, vai ser importante, tá? De antemão, meu nome é Edmo, eu sou presbítero, sou estudante da Palavra de Deus, sou teólogo, tá ok? E eu tento passar da melhor forma a Palavra de Deus, da forma mais simples, de uma exegese mais puritana possível, para que todos aprendam. Você que gosta do nosso canal, compartilha com seus amigos, tá ok? Manda esse vídeo para um amigo seu de manhã, de tarde, de noite, porque é muito bom sempre ouvir a Palavra de Deus, tá? O livro de Salmos, tá bom? O número de salmos que nós escolhemos hoje para falar rapidamente é o número 23 de Salmo, tá bom? Salmo 23, todos conhecem, eu não vou ler, tá ok? No decorrer do estudo, eu vou passando para vocês e você vai entendendo comigo os pontos clássicos, tá bom? Que tem os pontos clássicos importantes desse texto. Todos conhecem o Salmo 23. É o conhecido Senhor meu pastor e nada me faltará. O livro de Salmos é um dos livros mais antigos, porém é o único livro da Bíblia onde Deus se cala para ouvir o homem falar, tá? O livro de Salmos, supostamente, ele foi escrito por Davi, Asaf, Corá e outros, tá? Escrito mais ou menos há 1000 a 300 anos antes de Cristo, tá bom? Esse livro de Salmos, ele é repleto de cânticos, de louvores a Deus, enfim. Só que o livro de Salmos do número 23 me chamou muita atenção, ok? Eu fui estudar esses salmos, me chamou muita atenção, tá? É um salmo davínico, onde Davi está falando a Deus, tá? Ele está contando uma história e prenunciando a morte do Messias, tá bom? Tem tudo a ver com a morte do Messias. Nós vamos olhar ponto por ponto e vamos fazer uma exegese puritana para que todos venham entender com facilidade, tá ok? O salmo começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tá ok? Versículo 2: deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4, já está falando de outra coisa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Tá? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo é muito conhecido, porém é um salmo davínico, onde Davi é um oráculo de Deus, prenunciando a morte do Messias. Tá? Para começar, nós temos que entender uma coisa. Esse salmo fala de dois seres aqui. Tá? Nós vemos duas pessoas, nós vemos dois seres aqui, melhor dizendo. Nós vemos primeiro a ovelha e um pastor. Tá? Parece que a ovelha está falando do seu pastor. Tá? Parece que a sua ovelha está contando as qualidades e aquilo que o seu pastor fez por ela, do versículo 1 ao versículo 3. Tá? A ovelha vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para nós entendermos isso, nós precisamos conhecer a história e as tradições judaicas. A tradição judaica, para quem não conhece, ela tem um costume muito clássico. Toda ovelha que ela é servida como sacrifício, ela é escolhida desde o ventre materno,
tá? Da sua mamãe. Ou seja, o pastor, ela vai escolher essa ovelha que vai servir de sacrifício e ser preparada por ele para ser sacrifício lá na frente, dentro do ventre da sua mãe. Tem uma grande comparação com o Messias. Ele foi escolhido, é claro, do céu, porém jogado no ventre, no útero de uma mulher, e foi escolhido lá de dentro para ser o Nazireu de Deus, o preparado para morrer por nós. Hebreus vai dizer que ele é o Cordeiro Mudo de Deus, né, escolhido. Então, nós já vemos uma semelhança muito grande dessa ovelha que fala que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. O próprio Cristo disse que Deus era o seu pastor e de que nada nesse mundo ele tinha falta, porque o próprio pastor dele, que era Deus, nada lhe daria em falta, tá? Estava sempre lhe abastecendo. Olha o que vai dizer o versículo 2: deitar-me faz em vez de pasto, verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse pastor que escolheu essa ovelha que já nasceu para servir de sacrifício, ele precisa prepará-la, ou seja, ele precisa alimentá-la, ele precisa cuidar dela, para que o dia do sacrifício ela esteja preparada, ou seja, ele leva ela até lugares tranquilos, até pastos verdejantes, e ali vai cuidando dela, ali vai preparando ela para o sacrifício, vai guiar ela até as águas tranquilas, para que ela sacie a sua sede, tá? E vai levar ela até as águas tranquilas para que ela sacie a sua sede. O versículo 3 vai dizer que vai refrigerar a alma dessa ovelha e vai guiá-la pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o pastor que está preparando essa ovelha tem que guiá-la em conformidade à palavra de Deus, tá? Ou seja, essa ovelha que foi escolhida desde o ventre para ser sacrifício, o sacrifício foi guiada por esse pastor pelas veredas da justiça. O próprio Cristo foi guiado por Deus através dos seus pais pela vereda da justiça. No entanto que aos 12 anos de idade ele já ensinava nas sinagogas, porque ele era essa ovelha que foi preparada pelo seu pastor para servir, tá? os seus opostos, tá? Os seus opostos. Olha o versículo 4 de Salmos, o próprio Davi oraculando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O pastor na tradição judaica, ele guiava as ovelhas pelos pastos, tá? E quando essa ovelha estava em perigo, ele estava com o seu cajado ali para lhe guardar e para lhe proteger dos supostos animais que estavam ali para devorar as suas ovelhas. É por isso que essa ovelha que está sendo preparada por esse pastor para servir de sacrifício, ela está andando pelo vale da sombra da morte tranquilamente, porque ela sabe que o seu pastor está com sua vara ou com o seu bordão para lhe guardar. Tem uma semelhança muito grande de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número 36, o próprio Cristo como ovelha, chegando até o Getsemane, como queiram. Aqui vai contar a história dele, levando os seus discípulos para orar, e ele sentindo, tá, o vale da sombra da morte, tá? Ele chega a dizer para Deus, que é o seu pastor, que não deixa que nada lhe falte: se for possível, passe de mim esse cálice. Ele está sentindo as trevas, ele está sentindo o vale da sombra da morte chegando até ele, porque a morte está perto. Mas ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja como eu quero,
mas como tu queres. Ele levanta naquele vale da sombra da morte e diz: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Por quê? Porque ele está sendo confortado pelo seu pastor, porque ele foi preparado para morrer por nós. Olha o que vai dizer o versículo 5, eu estou falando rápido, eu não estou nem aplicando, estou dando só a Bíblia, para você aplicar como você queira. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, prepara uma mesa para que os meus inimigos vejam eu sendo morto, e unja a minha cabeça, e meu cálice transbordará. Ou seja, prenuncia nessa mesa para eles a minha morte. Quando eu li esse texto de Davi falando que unja a minha cabeça, essa ovelha dizendo: pastor, unja a minha cabeça, me prepara para o sacrifício, mas na presença de todos os meus inimigos. Vamos lá para o texto de Mateus 26, do versículo 6, o jantar em Betânia. Quem lembra disso? Estando Jesus em Betânia, vou ler rápido para não tomar muito tempo. Na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de um grande valor, e derramando sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa, estendo seus discípulos, disse, indignados: por que ela fez isso? Que desperdício! Pois o unguento podia ser vendido. Porém Jesus, conhecendo isso, disse: por que afligir esta mulher? Ela praticou uma boa ação. Ou seja, versículo 12: ora, derramando ela este unguento sobre a minha cabeça, ou sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Olha a ovelha dizendo de Davi: unja a minha cabeça perante os meus inimigos. Olha o que o texto está dizendo. Quem é que reclama no texto? É Judas. Supostamente também Pedro. A Bíblia não diz: unja a minha cabeça perante esses inimigos, para prenunciar o meu sepultamento. Davi está tendo uma visão, tá? Ou uma revelação no Salmo 23, de tudo que aconteceria com essa ovelha que foi preparada pelo seu pastor para morrer por nós. Só que existe uma promessa nesse salmo que só Davi vai falar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está dizendo: depois da minha morte, que meus inimigos, eles verem a minha morte, eles saborearem da minha morte, eles vão ter que ver a minha ascensão. Eles têm que ver eu ressuscitando dentre os mortos. Morri como ovelha muda, mas vou voltar como leão. Ou seja, o Salmo de número 23, dentro das tradições judaicas e dentro das tradições cristocêntricas, é Davi prenunciando a morte do Messias. Que Deus te abençoe e que Deus possa falar melhor ao seu coração. São mais ou menos quase 4 horas da manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Irmãos, eu quero deixar um recado para vocês aqui. Você que gosta da palavra de Deus, não deixe de forma alguma de passar esse vídeo para os seus amigos. Não deixe mesmo, ok? Compartilha, dá um like nos nossos vídeos aí, nos ajuda a fazer essa página crescer, porque nós estamos falando nada mais nada menos do que a palavra de Deus, tá ok? Foi pouco tempo, eu não apliquei muita palavra, não falei muitas coisas profundas, só foi para você ter uma base de quem era Davi no reino de Deus. É por isso que Deus vai chamar ele de um homem segundo o meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.